Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Aston Farias, professor de Geografia, em mais uma videoaula, certo? Então hoje nós vamos estar aí falando sobre a região sul do Brasil, mais especificamente sobre os aspectos naturais da região sul, ok? Vamos lá? Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Berço de Flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti me dou o luxo. Querência amada, planícies, serras, os braços que me puxa da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Então, galerinha, vamos começar aí com os aspectos gerais, tá certo? Então, nós vamos ter aqui, três são os estados que formam a região sul do Brasil. Então, nós vamos ter o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos ter aqui o Paraná, capital Curitiba, certo? Vamos ter Santa Catarina, capital Florianópolis. Nós vamos ter aí parte da capital é uma ilha, parte no continente, certo? E vamos ter o Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre, ok? Então é a região que apresenta a menor extensão territorial do Brasil dentre todas as 5 regiões, certo? É a que é a de menor extensão territorial. No entanto, é a terceira região mais populosa, certo? Então ficando apenas atrás da região sudeste, que é a mais populosa, depois a região nordeste e em terceiro a região sul. Então, segundo estimativas do IBGE em 2016, a população da região era em torno de 29.439.773 habitantes. Então, em questão de extensão territorial, nós vamos ter aqui o Rio Grande do Sul, é o das regiões, é a maior, depois seguido o Paraná e em terceiro Santa Catarina, certo? Então, com relação ao relevo, nós vamos ter, vai ser aqui mais a oeste, a porção planalto, que é mais extensa, tá certo? E que ocorre em todos os estados da região, que apresenta terras muito férteis para a agricultura. Então, desse planalto faz parte a Serra Geral, que se estende pelos territórios de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, aqui nós podemos observar, tá certo? Nesse mapinha com maior detalhe. Então, toda essa região aqui, justamente é a Serra Geral, tá certo? Onde ele fala que justamente vamos ter em área dos 3 estados, ok? Então, voltando aqui, então nós vamos ter, com relação ao relevo continuando, então é caracterizado pela presença de serras e chapadões ondulados nas áreas de planalto. Então, em diversas áreas superam os 1000 metros de altitude, sendo seu ponto mais alto o Pico do Paraná, com 1922 metros de altitude. Então, se nós formos olhar aqui,
nesse mapinha nós vamos observar que justamente é aqui no Paraná, onde fica o Pico do Paraná, certo? Justamente aqui nessa área, como ele fala aqui, com uma altitude de 1922 metros. Então aqui nós podemos marcar aqui, justamente aqui o Pico do Paraná, o ponto mais alto do relevo aí da região sul do Brasil. Então na porção leste dos estados do Paraná e Santa Catarina, então nessa área aqui, nós vamos encontrar as serras do Mar e da Graciosa, certo? E que integram os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, como nós podemos ver nesse mapa aqui, mais precisamente nesse mapa aqui fica mais fácil de vocês observarem. Então aqui nessa parte mais leste nós vamos ter justamente a presença do Serra do Mar e da Serra da Graciosa. Aqui justamente fica o Pico do Paraná, tá certo? E mais abaixo aqui nós vamos ter a Serra Geral. Então vocês podem observar, é uma área de bastante serras, tá certo? Então nós vamos ter aqui uma outra área também denominada de pampas, certo? Também chamada de campos sulinos ou campos gaúchos. Também aqui, tá certo? Então essa área de campos sulinos ou campos gaúchos, também conhecido, bastante conhecido como pampas. É o único bioma brasileiro que presente somente no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. Então esse bioma, tá certo, de campos, nós só vamos encontrar justamente aqui na região sul do Brasil, ok? Então nós vamos ter aqui, ele ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul e parte dos países do Uruguai e da Argentina. Então em sua maior parte desse relevo destaca-se o relevo de planícies, certo? Constituídos basicamente de gramíneas, grandes áreas de pastagem que se desenvolvem grandes rebanhos. Então é bastante utilizado, tá certo? Essa área, vocês podem observar, coberta de gramas, com a presença de algumas árvores espessas, e justamente aqui é muito utilizado para a agricultura e também para a criação de gado, tá certo? Principalmente da pecuária bovina. Então eles são lembrados por seu relevo suavemente ondulado, com colinas arredondadas, certo? Então morros de baixas altitudes, que são conhecidas, essas formas aí, essas pequenas colinas de topo arredondado, de coxilhas. Então, e sua vegetação do tipo rasteira, que se observa o predomínio, como eu já falei para vocês, de gramíneas, com raras aparições de árvores. Então, assim, a principal atividade econômica do local é a pecuária extensiva, onde o gado é criado solto, certo? Com destaque para a criação de bois, e também vai ser predominantemente de bois, e também vamos ter aí também uma grande produção aí, criação de ovelhas, principalmente para exploração aí da lã, certo? Do Brasil podemos dizer que é o maior produtor de lã aí, que é justamente extraído das ovelhas. Já as principais produções agrícolas da região são soja, arroz, milho, trigo e uva, na forma de policultura. Então, muitos desses agricultores plantam numa mesma área 2 ou mais tipos de produto, não um só produto, não praticam aí a monocultura, como é muito comum aqui na região Nordeste, principalmente quando nós vamos falar da questão aí da cana-de-açúcar, certo? Então, uma vez que os habitantes da região plantam praticamente tudo o que consomem, então eles vão plantar, como diz aqui, justamente para estar tirando aí desse cultivo aí o seu alimento. Então aqui nós vamos ter as coxilhas, que no dicionário quer dizer campo irregular com contínuas e pequenas elevações, utilizada para atividade pastoril. Então vocês podem observar aqui, tá certo, nessa bela paisagem, tá certo, nos pampas gaúchos ou campos sulinos, toda essa área de pequenas ondulações no relevo, certo? Esses pequenos morros de baixas altitudes, de topo arredondado, com a presença de algumas árvores espessas, tá certo? Vocês podem ver algumas árvores espessas. Nós temos em algumas áreas um pouco de vegetação ainda do que restou da vegetação nativa, mas essa área toda coberta por uma espécie de grama, parece um tapete, um campo de futebol, daí o nome campos sulinos, certo? E justamente o gado é criado de forma extensiva, criada de forma solta. Com relação à hidrografia, então nós vamos ter aqui as serras do mar e a geral, localizam-se próximo à costa,
o que explica a existência de uma rica rede de hidrografia, certo? Correndo em direção ao interior, como na região sudeste. Então, os rios da região sul convergem para a planície Platina, que é ali justamente essa região aqui nós vamos ver, tá certo? Que abrange os países do Brasil, Argentina e do Paraguai. Então, aqui nós vamos ter justamente a bacia do Rio Paraguai, do Rio Paraná e do Rio Uruguai. Esse conjunto dessas três bacias justamente forma a subbacia do Rio Platina ou Del Plata, certo? Então, com relação ainda, continuando sobre a hidrografia da região sul do Brasil pode ser classificada em três grandes regiões: a bacia hidrográfica do Paraná, a bacia hidrográfica do Rio Uruguai e as bacias hidrográficas do Sudeste. Então, a bacia do Rio Paraná é usada para a geração de energia, além também de outras utilidades, aí, como é o caso do transporte. Vamos estar vendo mais à frente um pouco. Então, aqui nós podemos observar as bacias hidrográficas brasileiras. Então, as bacias que justamente aqui são encontradas na região sul do Brasil, nós vamos ter justamente a Atlântico Sudeste, nós vamos ter Atlântico Sul, tá certo? Atlântico Sul, aqui Atlântico Sudeste. Vamos ter a presença também da bacia hidrográfica do Rio Uruguai e também a presença da bacia do Rio Paraná. Então, são essas quatro bacias aí que justamente banham essa região sul do Brasil. Então, os rios da região são aproveitados para navegação, irrigação de áreas de agricultura, abastecimento urbano e também para a geração de energia elétrica. Então, nós podemos ver aqui a usina hidrelétrica de Itaipu, tá certo? Binacional de Itaipu, é uma usina que, como eu já falei, binacional, localizada no Paraná, entre o Brasil e o Paraguai. Então, é uma usina que está dentro do território dos dois países, parte no Brasil, parte do Paraguai. Então, o Rio Paraná é usado também, como nós já vimos, além da produção de energia para a navegação, desde o início da colonização da América, tá certo? Então, é bastante utilizado aí pela navegação até os dias atuais, é isso? E atualmente tem um importante papel de integração dos países sul-americanos, em especial dos países fundadores do Mercosul, que é o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Justamente esse rio está ligando aí esses países por onde são justamente canais de transporte aí de navegação, onde está constantemente levando aí mercadorias, principalmente mercadorias, e também levando aí pessoas, certo? Onde vamos ter aí a principal hidrovia do Brasil, que é justamente a bacia formada pelos rios Paraná e o rio Tietê, formando aí a maior hidrovia do Brasil, hidrovia Tietê-Paraná. Então, aqui também vamos ter, com relação à região sul, essa área aqui também, essa importante área chamada o Aquífero Guarani. Então, o que é o Aquífero Guarani? É a maior reserva subterrânea de água doce do mundo. Então, veja aí que riqueza aqui nós temos no Brasil, tá certo? Então, esse aquífero é a maior reserva de água subterrânea do mundo, sendo também um dos maiores em todas as categorias. Então, é dito que esta vasta reserva subterrânea pode fornecer água potável ao mundo por 200 anos. Então, a quantidade de água que tem aqui embaixo, tá certo? Nessas águas subterrâneas, é água suficiente para abastecer o planeta, como diz aqui, né? Tá certo? Por 200 anos. Então, vocês imaginem aí, é uma riqueza, vamos dizer assim, de tamanho gigantesco, tá certo? Então, o nosso Brasil é favorecido com essa reserva de água doce, a maior reserva de água doce do mundo, certo? Então, nós vamos observar que vai dizer aqui, então, em sua maior ocorrência, tá certo? Ou seja, a maior parte do aquífero Guarani está no território brasileiro, mais precisamente 2/3, certo? Então, abrangendo os estados. Então, ele está aqui, ele abrange o estado de Goiás, está dentro do território de Goiás, abrange o estado de Mato Grosso do Sul, tá certo? Vamos ter aqui uma porçãozinha no Mato Grosso também, ok? Vamos ter aqui no estado de São Paulo, estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além também de estar dentro parte do território paraguaio, tá certo? Argentino e também do território uruguaio. Então, toda essa área verde, justamente a área do aquífero. Com relação ao clima,
Então é a região dominada pelo clima subtropical, tá certo? É uma região que está está abaixo do Trópico de Capricórnio, tá certo? Abaixo do Trópico de Capricórnio, está entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, ou seja, está dentro da zona temperada do sul. Então é uma área de abrangência de clima subtropical, com temperaturas anuais que variam entre 15 e 20 graus, tá certo? E na extremidade mais ao sul da região, mais precisamente do Rio Grande do Sul, as temperaturas são inferiores a 15 graus, tá certo? E a precipitação bem distribuída durante o ano. Então nós vamos ter durante o ano todo, é uma região que chove bastante, com chuvas bem distribuídas entre 1.000 e 1.500 e 2.000 milímetros por ano, durante todos os meses do ano, ok? Recebe a influência da massa de ar polar, tá certo? Nos 2 anos, que provocam frentes frias com maior intensidade no outono e no inverno, chegando ao ponto de nevar e de geada, como vocês podem ver aqui, tá certo? Então, geada na cidade de Santana do Livramento, ou seja, uma cidade que está na extremidade sul do Rio Grande do Sul, do Brasil, uma área bastante próxima, justamente ali da região Antártida, certo? Então, com relação à vegetação, nós vamos ter aqui, apresenta diversos tipos de vegetação. Então, nós vamos ter aí a presença de mata dos pinhais ou mata de araucárias, certo? Em áreas de regiões de planalto. Vamos ter aí mata atlântica na região da Serra do Mar e os campos ou os pampas na região da Campanha Gaúcha, certo? Ou no pampa do Rio Grande do Sul. Por isso que é denominado de campos gaúchos ou campos sulinos ou de pampas gaúcho. Então nós podemos observar aqui as vegetações com relação à mata de araucária. Então as elevações planálticas, ou seja, nas áreas de planalto da região sul, abrigam justamente essa espécie aqui, bastante específica dessa região, que é a chamada mata de araucária ou mata dos pinhais, que costuma desenvolver-se em áreas onde predomina o clima subtropical. Então as araucárias tiveram sua área de abrangência bastante reduzida, ou seja, foram bastante desmatadas pela ação antrópica, ou seja, pela ação do homem, restando na sua formação nativas apenas trechos pequenos e isolados. Então essa madeira foi bastante derrubada, tá certo? Explorada essa árvore para a exploração da madeira, justamente para ir dentre uma dessas principais utilidades, justamente para a produção da celulose, que é a matéria-prima para a fabricação do papel. Aqui nós temos a Mata Atlântica, certo? Que vai dizer que é uma vegetação nativa mais próxima ao litoral e que hoje está quase totalmente devastada, assim como nas demais regiões no Brasil, né? Como na região sudeste, no nordeste, então toda essa área do litoral brasileiro, tá certo? Como nós podemos observar aqui, certo? Foi bastante devastada. O pouco que resta ainda, nós vimos aí, justamente no estado de São Paulo, tá certo? Que é onde tem a maior parte do pouquinho ainda que restou. Então a expansão agrícola e a urbanização, o crescimento das cidades, foram os fatores responsáveis pela devastação dessa cobertura vegetal. Então, enquanto a mata dos pinhais foram devastadas aí para o aproveitamento da madeira para a produção de celulose, que é a matéria-prima do papel, então nós vamos ter aqui a Mata Atlântica, principalmente foi para a expansão agrícola e a expansão das cidades, para a urbanização. Então toda essa área amarela aqui, vocês podem ver, era a área original, certo? E essa verde era o que restava em 2005. Essa pequena porção aqui era o restante do que resta aí da Mata Atlântica no ano de 2005, certo? Então aqui nós vamos ter um mapa mais detalhado da vegetação da região sul. Essa aqui, toda essa vegetação original, tá certo? Original. Aqui na cor amarela nós vamos ter os campos, tá certo? O cerrado, vamos ter um pouco de cerrado aqui também. No caso aqui, ó, nós vamos ter um pouco do cerrado, tá certo? Nós vamos ter aqui também Mata dos Pinhais, que era predominantemente aqui no estado do Paraná e também boa parte no estado de Santa Catarina. Mata dos Pinhais ou Mata de Araucárias, tá certo? Mata tropical ou Mata Atlântica, justamente esse verde mais claro, Mata tropical ou Mata Atlântica.
E toda essa área que está achurada com esses tracinhos, tá certo? Como vocês podem observar aqui, ó, toda essa área achurada, justamente foi toda a área já devastada, tá certo? Já foi toda a área devastada. Apenas essa parte aqui, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ainda permanece intacta, que é a área de campo, certo? E predominantemente aqui nessa parte aí, essa parte centro-sul do Rio Grande do Sul ainda também se mantém preservada. Mas as demais, podemos ver que praticamente toda essa mata aqui dos pinhais já foi devastada, tá certo? O cerrado aqui também já foi devastada. A Mata Atlântica também restam poucas áreas, certo? Pouquíssimas áreas aí de Mata Atlântica, então praticamente a cobertura vegetal aí, boa parte já foi devastada. Então, ó, vamos estar parando aqui, tá certo? Nessa primeira parte aí da região sul, os aspectos naturais, tá certo? É onde vimos aí justamente essa parte aí do relevo, onde nós falamos um pouco do relevo, tá certo? Falamos também da hidrografia e falamos um pouco também aí da vegetação da região sul, ok? Então, como eu disse aí, nós falamos um pouco do relevo, da hidrografia, do clima, tá certo? Da região sul, e também falamos um pouquinho aí, uma introdução aí sobre a vegetação. Então, quero deixar aí para vocês a mensagem aí da semana, tá certo? Não deixe o mundo te separar do amor de Deus. Então, Deus acima de tudo. Honra a Deus sobre todas as coisas, ok? Então, ó, espero que tenham gostado aí da aula, tá certo? Um cheiro no coração, fiquem na santa paz de Deus e até a próxima aula, se Deus quiser e assim Ele permitir. Tchau, fui!